O futebol é, sem dúvida, um dos elos mais fortes com o lado primitivo do ser humano. Toda vez que o juiz apita o início de um jogo, os princípios racionais de evolução se tornam instintivos. No estádio, não existem hierarquias, cores ou classes, somente religião. Mesmo que de lados opostos, todos se unem para cultuar o esporte mais popular do planeta. Mas será que somente os estádios podem servir como templos? Ou aquele torcedor que assiste os jogos em sua poltrona, no conforto de sua casa, pode ser tão devoto ao seu time do coração, mesmo a milhares de quilômetros de distância, sem nunca ter pisado na arquibancada? Meu nome é Luan Prudente, sou torcedor do Noroeste, tenho 23 anos e moro em Bauru há aproximadamente 7 anos da última passagem minha por aqui. Eu acho que a paixão começou por um pouco de influência da própria família. Acompanho o Noroeste desde criança, sou de Bauru mesmo, mas sempre morei indas e vindas pelo serviço do meu pai. Mas sempre que eu estava em Bauru, eu vinha frequentemente aos jogos. Isso desde 99 e 2000. E minhas recordações são praticamente de futebol quando crianças são daqui no estádio assistindo o Noroeste. Meu nome é Gabriel Castro, tenho 22 anos, sou de Bauru, sou torcedor da Roma. Eu lembro que meu tio morou em Roma, ele foi fazer um doutorado, uma coisa, 6 meses, não era algo muito extenso. E quando ele voltou, ele me trouxe essa camisa aqui que foi de presente. E eu já acompanhava, mas sem muita pretensão, porque naquela época o campeonato italiano era muito forte, como a gente sabe, e cada um escolheu um time no colégio. E 2006 foi uma época que a Azzurra estava em alta, assim, tinha aquele cara cabeludo que jogava pra caramba, Francesco Totti, falei, não, esse cara que é o que eu quero acompanhar, assim. E aí eu fui conhecer um pouco mais, vi que era vermelho, vi que é uma cor que eu gostava, e sempre que possível procurava acompanhar o jogo da Roma. Bom, pensando na questão do futebol no Brasil e na América Latina, ser um torcedor é acompanhar um clube, um time de futebol, ter uma paixão às vezes exacerbada com relação a esse clube. Eu uso, às vezes, de questões que apontam para uma certa irracionalidade de comportamento. Nós temos vários tipos de torcedor, né? Às vezes a gente imagina que o torcedor é aquele que tem uma paixão intensa, mas eu acho que nós temos vários tipos de torcer. Não dá para classificar ou para categorizar apenas uma única forma, no caso do futebol brasileiro e do futebol mundial, né? Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Só pode tentar entender a loucura que é o futebol quem se mantém insano e intenso como torcedor. Ninguém entende mais do time que o torcedor. Muito difícil a gente encontrar algum torcedor do Roma. Hoje é mais fácil porque a internet consegue conectar as pessoas. Mas naquela época não, ninguém conhecia direito. Conhecia, claro, o Totti, mas não tinha nenhum outro torcedor da Roma, poucos ainda do campeonato italiano. Era mais da Inglaterra, como é hoje também. Sim, é difícil, mas é aquela coisa do cara ser mais, não apaixonado porque tem vários aspectos, mas o cara que acompanha todos os jogos, conhece o elenco e sabe de tudo do clube. Claro que existe o grande centro da Espanha, do Barcelona, do Real, com os times da Inglaterra, mas ainda existe um torcedor da Roma, mas mais na capital do que no interior. Cara, o torcedor do Noroeste é primeiro ser sofredor, né? A gente já nasce já sabendo que com a gente as coisas vão ser bem mais difíceis. Mas eu acho que é impagável o sentimento de você estar vivenciando o clube, o dia a dia do clube, e você saber como que funcionam as coisas aqui na cidade. E isso é a base desse amor que a gente tem pelo Noroeste. Eu costumo dizer que a torcida do Noroeste é a torcida mais chata do interior, né? A gente tem 300 torcedores assíduos e o resto acompanha com a fase do time. Eu acho que a grande maioria dos times acaba sendo assim, mas os 300 são chatos de verdade. A gente tá aqui todo jogo cobrando e eu acho que incentivando também. E esse daí pode acontecer o que for, chover, fazer sol, na Bzinha, na primeira, na Série C, na Série A, a gente vai estar aqui enchendo o saco do pessoal. A questão de ter uma paixão esportiva, quase sempre ela, como eu disse há pouco, beira a irracionalidade. A gente ama
E não tem muita razão no sentido de amar, é uma questão muito ligada a uma patologia. O torcedor brasileiro e o torcedor de forma geral também tem outra particularidade, ele gosta de torcer por aquilo que é vitorioso. Ele tem que ter a expectativa do triunfo para poder se apaixonar por alguma coisa. Ou então ele vive de algumas questões locais, algumas rivalidades locais que fazem com que ele acompanhe aquela equipe, especialmente pelo Noroeste, que é um clube mais do que centenário, foi fundado em 1910 e que hoje parece que só tem um grande apreço pelas gerações mais velhas da cidade, né? Pelo público mais velho, mais idoso. Se o Noroeste começar a ser uma equipe de ponta, que ganhe as diferentes divisões e chegue e volte à primeira divisão do Campeonato Paulista e dispute a primeira divisão de maneira honrosa, a gente vai ver o público da cidade mais uma vez se interessando pelo Noroeste. Então é uma questão cíclica em que o clube depende da torcida, mas a torcida também depende do resultado do clube. No caso do futebol europeu, a gente tem a cada 4, 5 anos uma equipe de ponta que surge com até um certo espalhafato, por força dos recursos financeiros que são injetados naquele clube. Então, o que era, 15 anos atrás, uma equipe como o Paris Saint-Germain? O que era o Manchester City? Eram equipes que tinham pequena projeção nos seus países, mas não tinham nenhuma projeção internacional. Então, o poder financeiro que alguns investidores levam para esses clubes europeus acaba desequilibrando, inclusive, a exposição que eles têm. Então a gente vê uma série de clubes que nascem assim do nada, passam a ter um grande protagonismo com marcas, investidores, material esportivo, venda de camisas, e isso acaba seduzindo esse público jovem que olha para a sua cidade, e na sua cidade ele não consegue ter nada mais sedutor do que ele vê nessas equipes europeias. Eu acho que é dever de todo torcedor, principalmente os que amam de verdade o Noroeste, foi ter abraçado o clube na época mais difícil da história, né? Eu pude até ajudar de uma forma diferente, acho que dos outros torcedores. Eu fui patrocinador do clube na pior fase do Noroeste. Foi o que eu pude ajudar e eu achei que aquela era a hora que eles mais precisavam da gente. E assim, o auge foi 2006 que eu vi, foi 2006 na era Damião. Mas o sofrimento da Bezinha valeu a pena depois que a gente está voltando mais forte, acho que sendo estruturado cada vez mais para poder, daqui uns 2, 3 anos, a gente poder estar alcançando a primeira de novo. Eu fui à Itália 2 vezes, na primeira vez eu era muito moleque e a partir da família que eu tava não gostava de futebol e ninguém quis ir comigo no estádio. Dessa vez que eu fui com os amigos, eu falei, não, tem que assistir algum jogo, comprei o ingresso com um mês de antecedência já para garantir. E aquela coisa, você vai no estádio do clube que você gosta, é diferente, é uma magia, assim, porque se você chega no Olímpico, você chega de ônibus, né, pega a rota, e de longe você já vê ele bem grande, assim, só que ele ainda é muito distante, o tanto que você entra até chegar nele. E aí você vai subir na escada e a hora que você vê é aquela coisa gigante, assim, tem a pista de atletismo em volta, o telão, já tá a energia da galera cantando, tudo, até a hora mais famosa para a torcida da Roma, que é quando tudo para, começa a tocar o hino, a galera pega isso aqui, levanta e canta todo mundo junto, que acho que é o momento mais especial antes do jogo. Aqui em Bauru, acho que eu não perco jogo há mais ou menos uns 4 a 5 anos. Vem quase todos os jogos. E assim, jogos fora a gente costuma ir um ou outro jogo, mas por conta do serviço acaba dando um pouco mais de dificuldade para acompanhar o clube. Mas aqui em Bauru, sempre eu tô aqui no Alfredão. E eu acho que jogos marcantes aqui no Noroeste tem vários, né? O pessoal pode lembrar um pouco mais dos jogos grandes, de jogos contra os times da capital. Eu acho que o jogo do acesso da Série A3 aqui foi muito bacana e eu gostei, que eu me recordo legal do estádio lotado, bonito, é aquela Copa Paulista, final da Copa Paulista, que a gente lotou o Alfredão aqui, foi bem legal também. Armado o pagode na casa do Audax, ela veio pro segundo pau, olho no lance.
é engraçado, porque o jogo da Roma a gente lembra muito de tomar 7-1, de jogo feio, assim. Um jogo legal que eu queria comentar é Roma e Lazio, foi nas últimas rodadas do Campeonato Italiano um tempo atrás, que a Roma precisava vencer para poder ir para Champions, e a galera ficou tipo, a Lazio vai entregar? Não vai? Claro que não, mas ficou aquela coisa de tipo, será que a Roma vai entrar com tudo? E no final a Roma entrou, ganhou 3-2, 3-1, fez uma festa gigante, parecia que tinha ganhado um título, mas esse é o lance da rivalidade, é tão grande que o jogo, por mais simples seja contra a Lazio, ele acaba sendo gigante, e esse jogo foi muito marcante, porque tem a cena que o Totti faz o gol, a galera invade o torcedor reserva para comemorar, tem até champanhe, é algo muito grande assim esse jogo, eu gosto muito de lembrar dele. Spunto, vuole il sinistro, la mette in mezzo, secondo palo, gol pazzesco di Totti, ma cosa ha fatto Totti? Maurizio, la Lazio soffriva tantissimo su quella fascia e Olebas ha messo una palla incredibile, ancora... Em futebol, como em tudo mais, o craque é decisivo. É evidente que os 11 são indispensáveis, mas o que leva público e faz bilheteria é o craque. Cara, a gente hoje sente um pouco de falta dessa referência, da identificação do próprio jogador com o Noroeste, né? Até por ser um clube pequeno, o cara que se destaca já sai logo para um outro clube, e a gente sente um pouco de dificuldade nessa identificação. Então os que ficam, a gente trata como se fosse o cara que fez o gol no Mundial, porque assim, é o cara que a gente vai encontrar no mercado, separar para tirar uma foto, ou mostrar pro seu filho, pro seu primo, para quem seja, que esse é o cara que eu admiro. Eu acho que um jogador que me fez vir ao campo nos anos 90, que eu peguei, foi o Monteiro, zagueiro, até por ele ter uma proximidade na família. Logo depois, quando eu comecei já a entender um pouco mais de futebol, e para mim foi o Gileno. O Gileno marcou, o pessoal que nasceu em 93 acompanha o Noroeste, o Gileno marcou bastante. O Gileno do Norusca! Tem a questão dos ídolos, né? Acho que às vezes a criança ou adolescente que está assistindo, às vezes se apega naquele jogador, que acompanhou, às vezes saindo daqui do Brasil e indo para lá, acompanhou a trajetória, a história, às vezes se apega nisso e desenvolve uma paixão por aquele atleta e acompanha e realmente tem um amor assim mensurável. E no caso dos clubes europeus, sempre que um jogador brasileiro de muita expressão é transferido para esse clube passa a ter uma visibilidade e uma preferência, uma adoração no Brasil, que são muito significativos. É uma das equipes que mais visibilidade tem aqui. Se a gente pensar nos anos 80 e 90, isso acontecia com os clubes italianos. O Careca vai jogar no Napoli, junto com o Maradona, e à época o Napoli era um clube que tinha uma preferência, uma adoração no Brasil muito grande. Então é importante perceber que a gente ainda olha para os nossos semelhantes, jogadores brasileiros, quando eles se transferem para fora, e passa a tentar torcer para que eles façam sucesso, porque no fundo, a imprensa faz muito esse papel, né? No fundo é uma espécie de brasileiro que está fazendo sucesso no exterior. Sim, claro, o maior brasileiro, Falcão, rei de Roma, isso trouxe muita visibilidade na época. Depois a gente vai com o próprio Cafu, como você citou, o Tadei. É algo importante porque você consegue, você vai ligar o jogo da seleção, o goleiro é o Alisson. O Alisson é o reserva da Roma ainda. É algo muito importante o lance de ter brasileiro nos clubes da Europa. Se todas as batalhas dos homens se dessem apenas nos campos de futebol, quão belas seriam as guerras. Assim, contra o 15, a gente já pegou uma fase já final dos anos 90, ainda tinha uma rivalidade maior contra o 15, né? E é o maior rival da história do Noroeste. Mas hoje em dia já não tem tantos jogos por fases difíceis dos dois clubes, mas o 15 continua sendo nosso principal rival. Mas agora contra o Marília é especial, né? Visitar a Marília é sensacional. E é bacana, eu acho que a rivalidade é sadia. A gente estava esperando esse jogo já há um tempo, já que as divisões não batiam, mas é bem legal. A gente trata com saudades do Marília. Hoje em dia, aqui no Brasil, falando no estado de São Paulo,
e pensando quando tem esses clássicos, os jogos, né, entre as grandes torcidas, então pensando no Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, terem se tornado ambientes hostis a essas crianças. Então, às vezes, os pais podem preferir não levarem essas crianças aos estádios, não mostrarem esse futebol da arquibancada a que eles estavam acostumados na sua infância, por exemplo, e mostrar um novo tipo de contato com o futebol, enfim, apresentando esses novos clubes, colocando as crianças em contato com um novo tipo de torcer, sei lá, assistindo pela televisão mesmo, para distanciar talvez as crianças desse ambiente que hoje, não só hoje, mas já vem de um tempo, se tornando cada vez mais hostil para essas crianças. Acontece confusões na capital, principalmente, mas assim, no interior eu acho que está mais tranquilo. A gente, lógico que às vezes acontece uma discussão, alguma coisa, mas no interior de São Paulo quanto a isso é mais tranquilo. A gente vai para apoiar o clube aonde for e espero não ter nenhum problema lá em Marília e assim seja todos os rivais do interior de São Paulo, né? E aqui é algo saudável, mas na Itália é muito pesado. Teve um dia, o dia anterior ao jogo, que a gente estava lá passeando por Roma, eu estava com o agasalho da Roma, e a gente começou a ir para um bairro mais simples, mais humilde, que é um bairro da torcida da Lazio, que aí já tinha um monte de Roma merda, um xingamento mais absurdo, assim, e um negócio mais perigoso, assim, que a gente ficou tipo, cara, se descer aqui vamos ter que tirar o boné, tirar a coisa. A rivalidade com a Lazio ela é maior que ganhar um campeonato, ela é maior que muita coisa, porque ganhar da Lazio é igual, é maior ganhar um título, porque é muito importante. Você pode não ser campeão, pode ser vice-campeão vários anos, mas se você não perde da Lazio, a torcida está feliz com você. O técnico se mantém, ou eleva a moral dele depois de uma vitória contra a Lazio. Você pode vir de umas 10 derrotas seguidas, mas se no derby você vai lá e ganha, a torcida fica maluca, é absurdo ganhar da Lazio. E claro, é o menor time da Itália, não tem o que fazer. Então, muitas das rivalidades esportivas, elas não são rivalidades especialmente esportivas, são rivalidades que trazem a origem da oposição entre grupos que originaram, por sua vez, clubes, agremiações, partidos, sindicatos, etc. Então, pegar um caso da Escócia. A Escócia tem 2 clubes que formam talvez uma das grandes rivalidades mundiais, que são o Celtic e o Rangers, e é um clube de origem católica e um clube de origem protestante. A oposição ali é uma oposição religiosa que se traveste de oposição esportiva. Mas no fundo, aquela oposição inicial, ela vai sempre existir. No caso do futebol brasileiro, muitos clubes têm alguma raiz com segmentos mais populares, que originam um clube que alcança uma repercussão mais popular, e clubes que representam estratos mais elitistas da sociedade. É óbvio que essas representações nunca vão ser apagadas e vez ou outra aparecem nos confrontos que a gente acaba enxergando pela televisão, pessoalmente quando vai a algum estádio. A gente consegue conversar com o grupo do Facebook, tem um bar que todo domingo ou todo sábado tem jogo, o pessoal se reúne e vai, criaram cerveja, camiseta, tudo comemorativo. E isso consegue aproximar as pessoas que não tinham acesso antes. Antes, se você torcesse para um clube da Europa aqui no Brasil, você conhecia o pessoal da sua rua, do bairro, e só. Hoje você consegue conversar até com o cara que mora na Itália, brasileiro, e fala, não, vem cá, eu te ajudo aí no jogo. O que faz com que essas crianças e esses adolescentes tenham migrado a torcida para esses grandes times passa primeiro pela mídia, que transforma esses jogos em grandes espetáculos. Então, tem as transmissões acontecendo na TV aberta mesmo, e eles assistindo e consumindo esse tipo de transmissão. Tem também o próprio marketing dos times produzindo com produtos. Então, tem as camisetas, tem os videogames, tem as ações nas redes sociais. A falta de identidade do clube com a cidade, ou às vezes uma diretoria que afasta o torcedor do campo, o pai acaba não levando a criança, muitas vezes até na capital, não só no interior, por conta da violência, a gente acaba afastando um pouco as crianças. Sim, hoje se vê muito mais futebol internacional do que o nacional, na própria televisão que passa aqui no Brasil mesmo, mas a gente até aqui na lojinha do clube vende uniforme para criança e tal, e eu vejo muito mais criança hoje no estádio do que há 4 anos, na época do nosso auge, aí há 6, 7 anos, se afastou um pouco o torcedor, mas hoje a gente está tentando retrazer de novo, né? Uma das metas do Noroeste é trazer a criançada para o campo, porque eles daqui 10, 12 anos vão ser o futuro da nossa torcida, já que esses 300
já que já estão ficando velhos já, né? Mas com a chegada da TV a cabo e depois da internet, isso acabou potencializando uma exposição do futebol europeu que está muito mais vocacionado às questões do marketing, da gestão esportiva e da administração do esporte numa maneira muito mais orgânica do que a gente tem no Brasil e na América Latina. Então é natural que essa administração um pouco mais profissional e mais séria tenha conseguido capitalizar os clubes e as ligas no sentido de que elas sejam as ligas mais multimilionárias e que atraiam os melhores jogadores ou os mais valiosos. A violência certamente afasta o torcedor que não quer conflito, que não quer um tipo de atrito entre as pessoas, mas a violência também atrai as pessoas que estão interessadas nisso, né? O esporte aparece de maneira simbólica para representar dentro de um espaço específico um conflito, uma rivalidade, um confronto que antecede a prática esportiva. Então é como se o esporte ele servisse para disciplinar as rivalidades e a violência, né? Ele tem esse espírito um pouco civilizatório. Não é um fenômeno tipicamente nacional, ele acontece em todos os lugares do mundo, em alguns lugares com mais intensidade do que aqui, né? Mas para nós que costumamos ver o futebol brasileiro com aquele ar romântico até os anos 50, isso parece algo fora do lugar, né? Esperemos que isso possa ter algum outro tipo de controle e disciplina, porque isso não faz bem ao futebol. O torcedor é, antes de tudo, paixão. É chama sagrada, queima e ilumina o coração do homem.